Em 14 de fevereiro de 1944, no aeródromo de Foggia, na Itália, o capitão Alessandro Torriani caminhou em direção ao seu caça Mach C-202 Folgore sob a luz do sol da manhã, projetando longas sombras. Aos 24 anos, esse asa havia conquistado 12 aviões aliados nos céus italianos. Sua autoconfiança era palpável, sua arrogância evidente. Ele pilotava um dos melhores caças da Itália e recentemente recebera informações sobre uma nova aeronave americana que o levaram a discutir com seus colegas pilotos durante os intervalos matinais para um café expresso. Viu as fotos deste novo caça americano? Gritou Torriani para o tenente Marco Santini, que verificava seu avião nas proximidades. Eles o chamam de Corsair. Olha essas asas, curvadas como as de uma gaivota, e esse nariz enorme. Parece que prenderam um motor a uma banheira voadora, respondeu Santini, olhando para as fotos de reconhecimento que circulavam entre os pilotos italianos havia semanas. O F-4U Corsair, ao contrário dos graciosos caças Mach, parecia desajeitado com suas asas de gaivota invertidas e seu nariz longo devido ao seu enorme motor radial Pratt & Whitney, causando dificuldades aos pilotos durante o taxiamento. Parece que os americanos perderam a cabeça, brincou Santini, achando graça na ideia de algo tão pouco atraente voar bem. Nosso Folgore superará facilmente esta aeronave desajeitada. Mal sabiam esses pilotos italianos que estavam diante de um dos caças mais mortais já projetados. O F-4U Corsair, apesar de sua aparência nada convencional, era uma obra-prima tecnológica que alteraria significativamente o combate aéreo nos teatros de operações do Pacífico e do Mediterrâneo. Logo, sua zombaria se transformaria em medo ao descobrirem que o objeto que haviam ridicularizado era, na verdade, um prenúncio da morte. A história do F-4U Corsair remonta não à sua introdução no campo de batalha, mas a uma necessidade premente de rapidez e poder de fogo em 1940, que impulsionou os engenheiros americanos a transcender as limitações. Ao receber a demanda da Marinha dos Ilhéus por um novo caça para porta-aviões, as especificações pareciam quase inatingíveis. A aeronave precisava superar as velocidades existentes, ter armamento suficiente para aniquilar bombardeiros inimigos e, ainda assim, permanecer operável a partir de porta-aviões. Rex Beisel, o principal projetista da Vought, enfrentou um dilema fundamental. Para atingir a velocidade especificada, ele precisava do motor mais potente disponível, o colossal motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2.000 cavalos de potência. No entanto, esse motor era colossal, necessitando de uma hélice com mais de 4 metros de diâmetro para transformar eficientemente essa potência em empuxo. Uma hélice tão grande colidiria com o solo se instalada em um projeto de caça convencional. O design de Beisel foi inovador, apresentando a icônica estrutura de asa de gaivota invertida, posteriormente adotada pelo Corsair. Ao inclinar as asas para baixo a partir do corpo e depois para cima em direção às extremidades, ele posicionou o trem de pouso no ponto mais baixo da asa, oferecendo espaço suficiente para a grande hélice sem alongar os robustos apoios das pernas. Isso criou uma aeronave diferente de qualquer outra em aparência. O F-4U Corsair era uma mistura de estética, ao mesmo tempo bela e não convencional, gracioso em voo, mas desajeitado em solo, manejável por pilotos habilidosos, mas letal para aqueles que subestimavam seu potencial. Após sua estreia em 1942, os Corsairs de produção quebraram recordes. O F-4U se tornou o primeiro caça americano a ultrapassar 400 milhas por hora em voo nivelado, atingindo uma velocidade máxima de 417 mph, mais rápido do que qualquer caça operacional globalmente na época. A velocidade era apenas uma das inúmeras vantagens dos Corsairs. Seu armamento era destrutivo em qualquer comparação. 6 metralhadoras Browning M2 calibre .50 estavam afixadas nas asas, cada uma disparando 750 tiros por minuto. Disparar as 6 simultaneamente gerava uma cadência de tiro que podia literalmente partir aeronaves inimigas em duas. As balas, calibre .50, não eram apenas abundantes, eram substanciais, cada uma pesando quase 60 gramas,
e viajando a mais de 850 metros por segundo. No entanto, a principal vantagem dos Corsairs era algo que não podia ser quantificado por números ou especificações. Era robustamente construído como um tanque. A estrutura da aeronave era fortemente reforçada para suportar operações em porta-aviões, suportando danos significativos em batalha e permanecendo no ar. O piloto ficava em uma cabine blindada, protegida por vidro, à prova de balas e placas de aço resistentes a balas de rifle e estilhaços. O F-41 Corsair, com sua combinação de velocidade, poder de fogo e durabilidade, foi uma arma inovadora. No entanto, como inúmeras armas revolucionárias, levou tempo para que seu potencial máximo se manifestasse. Os Corsairs iniciais enfrentaram vários problemas que dificultaram sua implantação em combate. O pouso da aeronave em porta-aviões era problemático devido à visibilidade reduzida e às características de manuseio complicadas. O motor robusto produzia efeitos de torque que pegavam pilotos inexperientes desprevenidos. Mais criticamente, o Corsair tinha um problema de stall imprevisível, uma característica que se provou fatal para vários pilotos de teste. Esses problemas levaram a Marinha dos EUA a inicialmente dispensar o Corsair para operações em porta-aviões, considerando-o inadequado para uso a bordo. Em vez disso, os primeiros F-4Us foram alocados a esquadrões do Corpo de Fuzileiros Navais, baseados em bases terrestres, onde as características desafiadoras da aeronave eram mais controláveis. A decisão acabou sendo benéfica, pois os pilotos da Marinha exploraram pela primeira vez as capacidades letais do Corsair. Simultaneamente, no teatro de operações do Mediterrâneo, os pilotos italianos, sob o comando do capitão Torriani, mantiveram seu domínio aéreo com os caças Mach C-202 Folgore. O Folgore era inegavelmente uma aeronave impressionante, veloz, ágil e esteticamente agradável. Impulsionado por um motor alemão Daimler-Benz, podia ultrapassar 300 subunidades em velocidade e ascender rapidamente a grandes alturas. Quando empunhado por habilidosos pilotos italianos, demonstrou seu valor em combate contra os caças aliados. A Força Aérea Italiana, Regia Aeronautica, iniciou a Segunda Guerra Mundial com otimismo e notável perícia. Os pilotos italianos eram bem preparados e experientes, vários tendo aprimorado suas habilidades durante a Guerra Civil Espanhola. Embora seu número fosse menor que o de seus adversários, suas aeronaves frequentemente se destacavam em design e desempenho. Durante o mesmo período, o Mach C-202 foi amplamente reconhecido como um caça de primeira linha. No entanto, no início de 1944, a aviação italiana enfrentou uma situação terrível. Após a rendição da Itália aos aliados em setembro de 1943, as forças alemãs ocuparam o norte da Itália e estabeleceram a República Social Italiana sob o controle nominal de Mussolini. Isso deixou os pilotos italianos em um dilema, confrontados com seus antigos aliados enquanto serviam ao seu governo legítimo. A turbulência política impactou severamente o poder aéreo italiano. Inúmeros pilotos qualificados desertaram para os aliados ou pararam de voar completamente, a fabricação de aeronaves quase parou e houve uma crescente escassez de peças de reposição. Como resultado, pilotos como Torriani e Santini frequentemente pilotavam aviões montados com componentes recuperados e combustível suspeito. Apesar dos obstáculos, os pilotos italianos mantiveram a convicção e a determinação em combate. Tinham motivos justos para ter esperança. Seus caças Mach se destacaram repetidamente em combates aéreos contra aeronaves aliadas, e eles conheciam perfeitamente a paisagem local. Quando surgiram relatórios de inteligência sobre o novo caça americano Corsair, eles não demonstraram preocupação. As imagens de reconhecimento pareciam corresponder às suas expectativas. O F-4 Corsair não se parecia em nada com um caça típico. Suas asas curvas pareciam estruturalmente frágeis. Seu nariz volumoso impedia a visibilidade frontal, e suas dimensões gerais sugeriam uma aeronave projetada por um comitê, e não por engenheiros versados em requisitos de combate aéreo. Vejam só isso, disse Torriani aos seus colegas pilotos, reunidos em torno das fotos da inteligência.
Os americanos parecem ter esgotado a criatividade. Isso parece algo que uma criança desenharia se pedisse para projetar um avião. Qual o sentido de descartá-lo como insignificante? É compreensível que os pilotos italianos sejam céticos. Afinal, eles vêm combatendo aeronaves aliadas há anos, dominando estratégias contra cada modelo. O P-51 Mustang era rápido, mas frágil. O P-47 Thunderbolt robusto, mas desajeitado. E o Spitfire ágil, mas com alcance limitado. Cada caça aliado possuía pontos fortes e fracos únicos, que pilotos habilidosos podiam aproveitar. No entanto, o F-4U Corsair se destacou. Ele combinava atributos sem precedentes em uma única aeronave. Era mais rápido que o Mustang, mais robusto que o Thunderbolt e mais fortemente armado do que qualquer caça inimigo anterior. Além disso, era tripulado por pilotos treinados para otimizar suas características únicas. Os esquadrões iniciais de Corsair dos fuzileiros navais chegaram ao Pacífico no início de 1943 e seus encontros de estreia foram variados. Durante o treinamento e o combate inicial, a desafiadora manobrabilidade da aeronave resultou em várias perdas de pilotos. No entanto, no final de 1943, os pilotos da Marinha desenvolveram táticas que capitalizavam os pontos fortes do Corsair, ao mesmo tempo em que mitigavam suas fraquezas. Para isso, evitavam batalhas em turnos, onde o peso e o tamanho do Corsair o colocavam em desvantagem contra adversários mais ágeis. Em vez disso, os pilotos do Corsair aprenderam a utilizar a velocidade e a taxa de subida de suas aeronaves para ditar os termos do combate. Eles mergulhavam sobre formações inimigas de grandes altitudes, realizavam passes de tiro rápidos e, em seguida, acendiam antes que o inimigo pudesse retaliar. Esse novo estilo de guerra aérea priorizava a conservação de energia em detrimento das técnicas tradicionais de combate aéreo e logo seria implementado no Teatro de Operações do Mediterrâneo. Em janeiro de 1944, experientes pilotos da Marinha, que adquiriram experiência durante ferozes batalhas aéreas nas Ilhas Salomão, começaram a operar os primeiros F-4U Corsairs em aeródromos aliados italianos. Além de aeronaves superiores, esses pilotos trouxeram consigo valiosos conhecimentos sobre como maximizar seu uso eficazmente. O Major Gregory Pepe Boynton, um renomado as da Marinha, foi um dos primeiros a apreciar o potencial do Corsair. Ele informou aos seus colegas pilotos que o F-4U não era apenas mais um caça. Era um tipo de arma inteiramente novo. Eles foram aconselhados a abandonar as táticas tradicionais de combate aéreo e, em vez disso, usar sua velocidade e poder de fogo, evitando dar ao inimigo uma chance justa. Essa estratégia logo colocaria em xeque alguns dos pilotos mais proficientes do mundo, incluindo ases italianos como Torriani, que ostentava anos de experiência em combate e um profundo conhecimento das capacidades de suas aeronaves. Eles navegaram em céus familiares, acima de terrenos que conheciam intimamente. Eles tinham todas as vantagens, exceto uma. Nunca haviam encontrado o F-4U Corsair antes. Isso estava prestes a mudar em um conflito que destruiria a autoconfiança italiana e destacaria o aspecto inovador do design da aviação americana. Os pilotos que zombaram da aparência estranha do Corsair estavam prestes a aprender uma dura lição. Em combate aéreo, as aparências podem enganar mortalmente. Com o capitão Torriani terminando sua verificação pré-voo e se acomodando na cabine de seu Mach C-202, ele sentiu o familiar impulso de confiança alimentando inúmeras missões bem-sucedidas. Sua aeronave era um exemplar de primeira, ágil sob seu comando e capaz de feitos que deixariam os adversários cambaleando e derrotados. Ele não via motivo para que esta missão se desviasse da norma. O briefing de inteligência havia sido padrão. Bombardeiros aliados estavam chegando do sul, protegidos por sua equipe habitual de P-51 e P-47. Na região, havia relatos de que caças Corsair modernos estavam presentes, mas Torriani e seus companheiros os viam mais como novidades do que como perigos. Com seu design aparentemente desprovido de qualquer conhecimento sobre verdadeiros aviões de caça,
Quão perigosa essa aeronave poderia ser? Enquanto o motor Daimler-Benz de Torriani pulsava para a ação e a hélice girava, ele sentiu a familiar onda de excitação. Em poucos momentos no ar, ascendendo em direção a outro confronto com o adversário, ele antecipou outra demonstração de habilidade e bravura, culminando em um novo símbolo de vitória, gravado na fuselagem de sua aeronave. No entanto, Torriani não estava preparado para a aeronave que desafiaria sua compreensão do combate aéreo. O F-4U Corsair não era apenas mais um avião de caça. Ele sinalizava uma mudança na guerra aérea, onde as táticas tradicionais de combate aéreo logo seriam tão antiquadas quanto os biplanos da Primeira Guerra Mundial. Originalmente ridicularizando a aparência do Corsair, os pilotos italianos estavam prestes a descobrir que seus projetistas priorizavam a letalidade em detrimento da estética. Cada detalhe no design do F-4U atendia exclusivamente a um objetivo: a destruição rápida e eficiente de aeronaves inimigas. As asas, aparentemente curvadas desajeitadamente, garantiam resistência excepcional e acomodavam o robusto trem de pouso necessário para operações em porta-aviões. Um nariz colossal abrigava não apenas um motor, mas o motor de caça mais potente do mundo. Crucialmente, as 6 metralhadoras calibre .50 representavam um avanço significativo no armamento dos caças, uma grande melhoria em relação aos caças anteriores, que normalmente carregavam 4 ou menos canhões, muitas vezes de calibre menor. As 6 metralhadoras calibre .50 do Corsair podiam disparar 4.500 tiros por minuto de força destrutiva, capazes de obliterar qualquer aeronave em segundos. Sem o conhecimento de Torriani, enquanto manobrava em direção à pista, seu mundo estava à beira de uma transformação permanente. O autoconfiante as da aviação italiano, que ridicularizou a aeronave americana, estava a momentos de perceber que estava provocando sua morte iminente. O F-4U Corsair se aproximava, anunciando um novo capítulo na guerra aérea. Não era se o Corsair demonstraria sua destreza em combate que estava em questão. Os pilotos da Marinha no Pacífico já haviam fornecido uma resposta inequívoca. A verdadeira questão residia em saber se os pilotos italianos, por mais habilidosos ou experientes que fossem, conseguiriam se adaptar com rapidez suficiente para sobreviver ao encontro inicial com uma aeronave que simbolizava o futuro do design de caças. Quando o mate de Torriani deixou a pista e ascendeu em direção ao sol da manhã, ele se dirigia não apenas para mais uma missão, mas para um encontro predestinado com a história. A zombaria que outrora enchia as salas de prontidão italianas logo daria lugar a um som totalmente diferente. O apito único de 6 metralhadoras calibre .50 cortando o céu do Mediterrâneo. A 4.500 metros sobre o interior da Itália, o capitão Torriani os avistou inicialmente. Um grupo de pontos escuros avançando do sudeste, contrastando com o sol da tarde. Reconhecendo-os rapidamente como uma formação de bombardeiros, 12 B-25 Mitchells voando em formação cerrada, seus 2 motores zumbindo constantemente enquanto se dirigiam ao seu objetivo. No entanto, foram os caças de escolta que chamaram sua atenção e lhe provocaram um sorriso de expectativa. Contato às 2 horas da tarde, relatou Torriani à sua esquadrilha de 4 caças Mach. Contei 12 caças de escolta. Não se parecem com os nossos Mustangs habituais. À medida que o alcance diminuía, a silhueta única dos F-4U Corsairs tornava-se evidente. Mesmo à distância, suas asas de gaivota invertidas e seus grandes narizes eram distintos. Torriani sentiu uma onda de excitação misturada com diversão. Finalmente, ele teria a oportunidade de testar esses caças americanos tão comentados em combate real. A voz do tenente Santini soou pelo rádio. Parecem ser os corsários mais recentes. Ele os achou ainda menos atraentes pessoalmente do que nas fotos, com suas asas peculiares. Os pilotos italianos, de seu ponto de vista, não conseguiam discernir a meticulosa ordem de formação dos corsários que se aproximavam. Esses fuzileiros navais haviam aprendido bem suas lições, forjados no fogo do combate no Pacífico, onde um lapso de momento significava morte certa. Voavam próximos, cada um apoiando o outro, com cada piloto examinando os céus vigilantemente,
mantendo alinhamento preciso com seu ala. O Major Robert Cowboy Cowan, no comando da formação Corsários, identificou rapidamente os caças italianos assim que apareceram. Ao contrário de seus colegas excessivamente confiantes, Cowan não se divertia com a perspectiva de batalha. Muitos pilotos habilidosos perderam a vida subestimando os inimigos, mas ele conhecia o potencial de seus F-4Us e confiava que seus pilotos utilizariam os pontos fortes de suas aeronaves com eficácia. Inimigos, alto às 11 horas, declarou Cowan friamente pelo rádio. 4 alvos parecem ser meques. Lembrem-se das instruções, homens. Possuímos velocidade e poder de fogo. Utilizem-nos. O cenário estratégico foi criado para demonstrar a principal diferença entre o dogfight convencional e as táticas modernas focadas em energia que o Corsair havia possibilitado. Os pilotos italianos, aderindo à estratégia tradicional de caça, iniciaram rapidamente manobras para uma posição favorável a fim de iniciar uma batalha de curva. Eles subiram ligeiramente e se dispersaram, planejando superar os oponentes com a agilidade superior de suas aeronaves. O plano de Torriani era um clássico de 1940. Ele lideraria a subida em uma manobra de curva, posicionando-os sobre e atrás da formação americana. Depois, mergulharia para um tiro de deflexão convencional, antes de subir novamente em uma curva ascendente destinada a obrigar os americanos a persegui-los. Em um cenário de combate aéreo, a agilidade de nossas aeronaves rapidamente se provaria superior, tornando os pesados aviões americanos alvos fáceis, mas o Major Cowan ignorou essas táticas tradicionais. Em vez de responder ao desafio italiano com uma curva, ele desafiou a sabedoria convencional. Ele negligenciou completamente os caças italianos e persistiu em direção aos bombardeiros que eles deveriam proteger. Fiquem com os bombardeiros, Cowan instruiu seus pilotos. Deixem que se aproximem de nós. Esse movimento deixou os aviadores italianos perplexos. Em sua perícia, os caças de escolta sempre se viravam para atacar, priorizando os caças inimigos em vez dos bombardeiros que tinham a tarefa de proteger. O curso persistente dos Corsairs implicava covardia ou falta de habilidade, aumentando a autoconfiança de Torriani enquanto ele alinhava sua aeronave para um ataque iminente e sem resistência. Santini se maravilhou. Eles nem estão se virando para nos confrontar. Torriani considerou os americanos desprovidos de espírito de luta com base nessa observação. Ele mergulhou seu avião em uma descida brusca, ganhando velocidade antes de atacar. O Corsair da frente, como um alvo estacionário, voou reto e nivelado na mira de Torriani a 360 metros. Com uma rajada de balas de seu canhão de 12,7 milímetros, ele mirou no caça americano. No entanto, o que aconteceu em seguida ficou gravado profundamente na mente de Torriani para sempre. Em vez de desviar ou se esquivar, o Corsair subiu rápida e abruptamente, aparentemente desafiando as leis da física. O enorme motor Pratt & Whitney, gerando mais de 2.000 cavalos de potência, impulsionou o caça para cima a uma velocidade que fez as balas de Torriani parecerem insignificantes a céu aberto. Em poucos instantes, o Corsair subiu 600 metros e se preparou para uma retaliação. "Madonna!", exclamou Torriani enquanto observava o caça americano voar para fora de seu alcance como um foguete. Apesar de suas capacidades excepcionais, sua aeronave lutava para acompanhar a potência do imenso motor do Corsair. Já em sua subida, Torriani olhava para o americano que o havia ultrapassado e mergulhava novamente. O ataque do Major Cowan foi uma demonstração impecável de gerenciamento de energia e pontaria. Ele habilmente usou a relação potência-peso superior de sua aeronave para transformar a ofensiva italiana em uma postura defensiva e, em seguida, aproveitou o formidável poder de fogo do Corsair para pôr fim à batalha antes que ela realmente começasse. Metralhadoras calibre 50 dispararam a uma distância de 270 metros e suas rajadas de cano criaram um padrão letal de luz no céu noturno. Com cada arma disparando 750 tiros por minuto, elas enviaram uma torrente de balas de meia polegada em direção ao caça italiano, viajando a quase 900 metros por segundo.
A barragem coletiva foi avassaladora, totalizando 4.500 tiros por minuto de poder destrutivo, capaz de aniquilar qualquer aeronave em poucos segundos. O avião de Torriani tremeu com o impacto das balas iniciais. A munição calibre 50 era significativamente maior do que a que ele normalmente encontrava. Cada bala pesava cerca de 60 gramas, carregando uma quantidade significativa de energia cinética. Ao atingir sua aeronave, elas não apenas fizeram pequenos furos, mas arrancaram pedaços de metal e estrutura. A primeira rajada durou apenas 2 segundos, mas foi suficiente para incapacitar o caça italiano. As balas perfuraram a tampa do motor, cortando as linhas de óleo e perfurando cabeçotes de cilindro. O para-brisa se estilhaçou em pedaços, espalhando vidro. Os cabos de controle do leme foram rompidos, restringindo a manobrabilidade de Torriani. No entanto, o impacto psicológico foi o mais prejudicial. Torriani nunca havia encontrado um poder de fogo tão intenso antes. O som de balas calibre .50 atingindo seu avião era semelhante ao de estar em um enorme tambor durante uma tempestade. A vibração era tão extrema que sua visão ficou turva e suas mãos tremeram nos controles. Ele exclamou em seu rádio: "Meu Deus, que tipo de armas são essas?" Se ele soubesse, teria ficado ainda mais aterrorizado. A metralhadora Browning M2 calibre .50 era a arma aérea mais poderosa de seu tipo no mundo. Inicialmente desenvolvida como uma arma antitanque, provou ser notavelmente eficaz contra alvos aéreos e terrestres quando adaptada para uso aéreo. A munição vinha em diferentes tipos: incendiária, perfurante e explosiva, cada uma projetada para causar a máxima devastação. Os corsários carregavam uma mistura dos três, formando uma mistura letal capaz de penetrar blindagens, incendiar e detonar aeronaves inimigas. Em uníssono, seus 6 canhões abriram um caminho de destruição quase insustentável. Observando as aeronaves de seus colegas pilotos se desintegrarem sob o bombardeio americano, o tenente Santini viu sua confiança se dissipar como a neblina matinal. O ataque dos corsários foi rápido, brutal, sem deixar espaço para reação ou contra-ataque. Num instante, Torriani mergulhou em direção a um alvo aparentemente vulnerável. No instante seguinte, fumaça e destroços saíam de sua aeronave, enquanto ela descia em direção ao solo. "Alessandro", implorou Santini pelo rádio. "Alessandro, responda." No entanto, Torriani lutava desesperadamente, esforçando-se para controlar seu caça danificado, enquanto ele despencava em direção ao solo. O motor do Marci estava falhando, a pressão do óleo despencava a zero, enquanto fluidos vitais vazavam de vários buracos de bala. Os controles ficaram pesados e sem resposta, e a fumaça começou a invadir a cabine. O estimado piloto italiano, antes imbuído de suprema segurança no início do dia, agora enfrentava a sombria possibilidade de morte ou captura. Seu querido Marci, o avião que havia sido sua tábua de salvação em inúmeras missões vitoriosas, estava se deteriorando ao seu redor, e o caça americano responsável por esses danos já havia subido, perseguindo novos alvos, em meio aos seus companheiros restantes. O ataque do Major Cowan havia ressaltado as táticas inovadoras do Corsair em guerra aérea. Em vez de suportar uma batalha prolongada, dependendo da perícia do piloto e da agilidade da aeronave, ele explorou as capacidades superiores de sua aeronave para controlar os termos do engajamento. O combate durou apenas 30 segundos, do primeiro contato ao resultado conclusivo. Essa era a natureza emergente da guerra aérea simbolizada pelo Corsair. Velocidade, poder de fogo e conservação de energia haviam suplantado as habilidades convencionais de dogfight como determinantes do sucesso. Aeronaves capazes de ascensão rápida, descida rápida e ataques rápidos e poderosos dominariam os céus. Os pilotos italianos sobreviventes estavam vivenciando essa verdade brutalmente. Santini, buscando vingar seu líder de esquadrão, viu-se na mesma situação perigosa que Torriani. Enquanto se preparava para um ataque a um dos Corsair, outro caça americano desceu sobre ele de cima, com suas 6 metralhadoras já disparando. Balas calibre 50 atingiram o avião de Santini com força, como golpes de marreta.
Os projéteis iniciais penetraram a tampa do motor, danificando o supercompressor e cortando as linhas de combustível. Uma barragem subsequente subiu pela fuselagem, fraturando a capota e ferindo Santini no ombro e na perna. A terceira saraivada, disparada enquanto o Corsair voava a mais de 640 km/h, atingiu o suporte da asa e cortou a longarina principal. O caça de Santini se desintegrou em pleno voo, com sua asa colapsando para cima, enquanto a falha estrutural se espalhava por toda a estrutura. O jovem aviador italiano, sangrando e semiconsciente, mal teve tempo de ejetar antes que sua aeronave detonasse em uma bola de fogo laranja. A rapidez e a precisão dos ataques americanos desintegraram o esquadrão italiano em menos de 2 minutos. 2 aviões foram destruídos, um piloto morreu e outro caiu do céu sob um paraquedas. 2 pilotos italianos, ao se depararem com um oponente que não conseguiam compreender ou combater com eficácia, escolheram o caminho lógico: recuar. No entanto, a fuga oferecia pouco alívio ao poder de fogo destrutivo do Corsair. Aviões americanos, ostentando velocidade e capacidade de subida superiores, podiam ultrapassar rapidamente qualquer alvo escolhido. Os italianos estavam presos em um cenário sombrio, perseguidos por adversários que não conseguiam ultrapassar, manobrar ou superar. As repercussões psicológicas desse confronto ecoaram nas unidades de caça italianas por meses. Pilotos antes autoconfiantes agora enfrentavam um adversário aparentemente dotado de talentos sobrenaturais. O Corsair, com sua velocidade, poder de fogo e durabilidade, tornou-se quase invencível nas mãos de pilotos habilidosos. No entanto, o que talvez tenha tocado mais profundamente foi a compreensão de que não se tratava apenas de maquinário superior. No Teatro de Operações do Pacífico, a estratégia da Força Aérea Americana desviou-se do combate aéreo convencional. Os pilotos evitavam os tradicionais combates aéreos, explorando os pontos fortes de suas aeronaves para contornar completamente as lutas equitativas, manipulando situações para vitórias predeterminadas com base em desempenho superior em vez de habilidade. Essa mudança tática vinha amadurecendo ao longo de um ano, à medida que os pilotos dos Marine Corsair aprimoravam suas habilidades para otimizar as características distintivas de suas aeronaves. A sabedoria adquirida em batalha sobre as Ilhas Salomão, Rabaul e outros campos de batalha do Pacífico estava agora sendo empregada no Mediterrâneo, infligindo danos significativos ao poder aéreo do eixo. Os aviadores italianos que sobreviveram às suas escaramuças iniciais com o F-4U Corsair retornaram à base com histórias que pareciam quase inacreditáveis. A aeronave ridicularizada, que podia ascender como foguetes, despencar como meteoros e possuir um poder destrutivo que superava qualquer caça em meros segundos, revelava sua forma mais mortal no céu. A destreza letal do Corsair tornou-se o assunto principal entre os grupos de aviação italianos, mas a conscientização chegou tarde demais para evitar o destino de vários pilotos acostumados a estratégias de combate convencionais. As táticas que haviam servido bem aos ases italianos contra aeronaves aliadas anteriores provaram-se fúteis e perigosas contra o Corsair. Se o capitão Torriani sobrevivesse ao pouso forçado, nunca mais subestimaria um avião inimigo com base em sua aparência. A lição quase fatal que aprendeu estava destinada a redefinir a guerra aérea nas próximas décadas. No céu, como na vida, não é a aparência que importa, mas o desempenho quando o confronto acontece. O F-4U Corsair fez sua entrada formidável no Teatro de Operações do Mediterrâneo. Anteriormente descartado pelos pilotos italianos como uma banheira voadora, era agora evidentemente o caça mais mortal nos céus, com os pilotos dominando suas capacidades inovadoras para alterar fundamentalmente o combate aéreo. No entanto, isso era apenas o começo. À medida que novos esquadrões Corsair chegavam à Itália e seus pilotos adquiriam experiência de combate contra adversários europeus, a extensão da supremacia da aeronave seria revelada. A zombaria que antes enchia as salas de prontidão italianas daria lugar a um silêncio contrastante, nascido dos pilotos agora intimidados pelo som característico do Corsair se aproximando. 3 semanas após seu contato próximo com o F-4U Corsair, o capitão Alessandro Torriani estava confinado a uma cama de hospital em Roma,
com o braço esquerdo imobilizado em uma tipóia e o rosto ainda marcado por cicatrizes de estilhaços de vidro. O calvário do pouso forçado já havia ficado para trás, mas sua autoconfiança havia sido abalada. Um homem que antes zombava da aparência estranha do Corsair, agora se encontrava encharcado de suor frio, com o rugido característico de 6 metralhadoras calibre .50 ecoando em seus sonhos. Os aviadores italianos reviviam seu encontro por todos os lados dos aeródromos do norte da Itália, à medida que mais esquadrões Corsair pousavam e se preparavam para ataques sistemáticos contra o poderio aéreo do eixo. O custo psicológico foi tão destrutivo quanto o dano físico. Aviadores que antes ansiavam por combate, agora inventavam desculpas para evitar missões com uma potencial presença Corsair. O tenente-coronel Giuseppe Ceni, chefe do 4º Grupo de Caça, examinou os relatórios pós-ação com crescente preocupação. Nas últimas 3 semanas, desde seus primeiros encontros com os Corsair, seu grupo sofreu a perda de 18 aeronaves e 12 pilotos. A taxa de abates foi incomparável. Para cada Corsair declarado destruído, 6 caças italianos foram perdidos. A taxa de atrito desmantelaria as capacidades aéreas italianas em poucos meses, o que seria chamado de Il Diavolo Blu, ou o Diabo Azul. Durante uma conferência matinal, Ceni informou aos seus oficiais de Estado-Maior: eles alegam que o Corsair é invencível, nossos caças não podem igualá-lo. Se não aumentarmos o moral deles, não sobrarão pilotos. No entanto, aumentar o moral exigia compreender o que tornava o Corsair tão formidável, e essa compreensão veio lentamente. Analistas italianos lutaram para entender como uma aeronave solitária poderia monopolizar o céu. Os relatos dos pilotos sobreviventes pareciam irrealistas. Aeronaves superiores em velocidade de subida, capacidade de mergulho e poder de fogo em comparação com qualquer outra aeronave no arsenal italiano. Na verdade, o F-4U Corsair simbolizou um imenso avanço no design de caças, que deixou os fabricantes de aeronaves europeus totalmente despreparados. Engenheiros americanos, em vez de refinar projetos existentes, iniciaram a construção de suas aeronaves em torno do motor mais potente disponível, o motor duplo Vespa Pratt & Whitney R2800, que impulsionava o Corsair. Essa maravilha da engenharia ostentava 18 cilindros organizados em 2 fileiras e produzia mais de 2.000 cavalos de potência, superando a potência da maioria dos motores de bombardeiros. Consequentemente, o Corsair exibia capacidades de desempenho que os pilotos acostumados a caças menos potentes consideravam surpreendentes. O Major Robert Cowan, o piloto da Marinha que liderou o ataque destrutivo à formação de Torriani, compreendeu plenamente a eficácia do Corsair. Na sala de prontidão do aeródromo de Foggia, ele instruiu seus pilotos sobre os princípios táticos que estabeleceram o Corsair como o caça-líder nos teatros de operações do Pacífico e do Mediterrâneo. Senhores, disse ele, o F-4U não é apenas mais um caça. Cowan explicou à sua equipe, esta é uma revolução no combate aéreo. Todos os caças anteriores se baseavam nos princípios do combate aéreo: virar, subir e manobrar para obter vantagem sobre os adversários. O Corsair inverte isso. Nós não nos envolvemos em combates aéreos. Nós executamos. A estratégia tática que os pilotos da Marinha elaboraram para o Corsair gira em torno do gerenciamento de energia, em vez de manobras convencionais. O potente motor da aeronave permite que ela transforme altitude em velocidade e reverta isso em altitude com mais eficiência do que qualquer outro caça. Como resultado, os pilotos do Corsair podem determinar as condições de cada encontro, decidindo quando engajar ou recuar. Nossa vantagem não é apenas velocidade ou poder de fogo, acrescentou Cowan. Ela está em comandar a batalha. Iniciamos a ação quando temos a vantagem e recuamos quando não é vantajoso. Nosso adversário não pode nos obrigar a um confronto equilibrado devido à nossa velocidade constante, habilidades superiores de escalada e capacidade de escapar se as coisas se tornarem desfavoráveis. Essa adaptabilidade estratégica foi claramente demonstrada
quando os esquadrões Corsair iniciaram operações regulares contra aeródromos e fábricas de aeronaves italianas. Ao contrário dos caças aliados anteriores, que dependiam de vantagem numérica ou surpresa tática, os Corsairs podiam atacar alvos fortemente fortificados com segurança. Sua velocidade os tornava elusivos. Seu poder de fogo os tornava letais para qualquer aeronave que encontrassem, e sua robustez os permitia suportar danos que destruiriam outros aviões de caça. O aspecto de guerra psicológica das operações Corsair era tão significativo quanto sua eficiência física. Pilotos italianos relataram avistamentos de Corsairs mesmo quando não havia F-4Us presentes na região. O ronco único do motor do Corsair, um rugido profundo e gutural diferente de qualquer outro caça, instilou medo entre os pilotos do eixo em todo o Mediterrâneo. O sargento de voo Mário Belagamba, um experiente piloto italiano com 15 vitórias confirmadas, registrou seus sentimentos em seu diário. Hoje, fomos enviados para interceptar bombardeiros sobre Florença. Enquanto subíamos, recebemos notícias de Corsairs nas proximidades. Instantaneamente, nossa formação se dispersou e os pilotos lançaram olhares ansiosos para trás. Não vimos um único Corsair, mas a missão foi em vão. Como podemos combater um adversário que nos derrota simplesmente por existir? A fama do Corsair cresceu devido à sua notável durabilidade. Ao contrário dos caças aliados anteriores que podiam ser facilmente abatidos com danos mínimos, o F-4U podia suportar danos pesados e continuar o combate. A estrutura do Corsair foi construída de forma robusta para suportar as tensões das operações de porta-aviões, resultando em uma resistência superior a danos em combate. O capitão da Marinha James Zach Sivoli retornou de uma missão sobre Roma, com seu Corsair marcado por tiros de canhão alemães de 20 milímetros. A aeronave sofreu impactos no motor, na asa e na fuselagem, mas continuou a operar normalmente. Segundo Sivoli, qualquer outro caça teria despencado. O F-4U continuou planando como se nada tivesse acontecido. Não é apenas um caça, é um tanque voador. Essa resiliência afetou significativamente o impacto psicológico do Corsair. Pilotos italianos que conseguiram atingir caças americanos ficaram desmoralizados quando seus alvos continuaram voando sem se deixar abater por danos que teriam destruído suas próprias aeronaves. A compreensão de que mesmo ataques bem-sucedidos poderiam não incapacitar um Corsair apenas exacerbou uma situação já desafiadora. A destreza do Corsair refletia-se em seus pilotos habilidosos. Os aviadores da Marinha que pilotavam os F-4Us no Mediterrâneo eram guerreiros experientes da campanha do Pacífico, onde aprimoraram suas habilidades em meio a alguns dos conflitos aéreos mais sangrentos da guerra. Eles não trouxeram apenas aeronaves avançadas, mas também perspicácia estratégica e fé inabalável em suas capacidades. Esses pilotos enfrentaram os formidáveis caça-zero japoneses e seus pilotos experientes emergindo triunfantes. Os caças italianos que agora enfrentavam, apesar de bem projetados e pilotados por homens corajosos, não conseguiam rivalizar com a combinação de experiência e recursos que os esquadrões dos Corsair da Marinha incorporavam. A capacidade de fabricação por trás do Corsair era tão crucial quanto a própria aeronave. Enquanto a produção de aeronaves italianas era prejudicada pela escassez de materiais, bombardeios e turbulência política, as fábricas americanas produziam em massa os F-4Us em um ritmo impressionante. Em fevereiro de 1944, a linha de produção da Chancevolt produzia cerca de 400 Corsairs por mês, com a Goodyear e a Brewster também produzindo esses aviões sob licença. Essa produção em massa permitiu a rápida substituição dos Corsairs perdidos, enquanto a Força Aérea Italiana enfraquecia constantemente. Cada piloto italiano abatido equivalia a uma perda inestimável de experiência e treinamento, enquanto cada perda de Corsair era prontamente compensada por uma nova aeronave pilotada por outro piloto experiente. O impacto estratégico da superioridade dos Corsairs tornou-se evidente à medida que a resistência aérea italiana se desintegrava,
na primavera de 1944. Bombardeiros aliados, escoltados por Corsairs, começaram a sobrevoar a Itália com relativa liberdade. As fábricas de aeronaves italianas, atingidas pela escassez de materiais, foram metodicamente demolidas. As unidades de caça italianas restantes foram obrigadas a adotar estratégias progressivamente defensivas, conservando seus recursos escassos para tarefas cruciais. O capitão Torriani, recuperando-se dos ferimentos e contemplando seu confronto com o Corsair, começou a compreender as consequências de longo alcance de seu encontro. Em seu diário, ele escreveu: "Estivemos envolvidos no conflito anterior, enquanto os americanos se preparavam para o próximo. Nossos valiosos Macs foram feitos para a guerra aérea a partir de 1940, mas o Corsair simboliza 1950. Não estamos apenas superados, estamos ultrapassados." Essa percepção estava permeando a Força Aérea Italiana à medida que mais pilotos se deparavam com a eficiência devastadora do F-4U. A aeronave, antes considerada feia e desajeitada, estava se mostrando o caça mais sofisticado do mundo, incorporando conceitos de design e métodos de fabricação anos à frente dos padrões europeus. O design não convencional, em forma de asa de gaivota invertida, da aeronave Corsair, inicialmente desconcertante para os observadores italianos, era, na verdade, uma maravilha da engenharia, permitindo-lhe combinar os benefícios de um motor potente com as exigências estruturais da implantação em porta-aviões. Escondido sob seu nariz imponente, residia não apenas um motor, mas o mais avançado motor da aviação, ostentando sofisticadas tecnologias de sobrealimentação e injeção de combustível. De suma importância foram as 6 metralhadoras calibre 50 que devastaram o caça de Torriani, marcando uma mudança crucial na estratégia de armamento dos caças. Os projetistas europeus preferiam armas mais leves e de disparo mais rápido, enquanto os engenheiros americanos priorizavam a pura força destrutiva de cada projétil. Assim, o sistema de armas era capaz de aniquilar qualquer aeronave com apenas uma rajada. No verão de 1944, a influência das operações da Corsair transcendeu o cenário tático imediato. A superioridade psicológica do F-4U estava esmagando a determinação dos aviadores italianos em continuar lutando. O moral se deteriorou rapidamente à medida que se espalhavam as histórias sobre a invencibilidade das aeronaves americanas. Pilotos habilidosos começaram a pedir transferências para tarefas em solo, ou desapareceram, relutantes em enfrentar um adversário contra o qual não tinham chance. Os poucos pilotos italianos de primeira linha que persistiram em voar desenvolveram estratégias únicas destinadas a escapar dos combates da Corsair. Eles atacavam apenas quando tinham certeza de que não havia F-4Us presentes e recuavam instantaneamente ao avistar o distinto caça americano. Essas manobras defensivas salvaram alguns aviões italianos, mas também resultaram na virtual ineficácia do poder aéreo italiano na região do Mediterrâneo. Em setembro de 1944, apenas 7 meses após os primeiros encontros com a Corsair, a resistência aérea italiana organizada havia praticamente desaparecido. Poucas unidades de caça sobreviventes foram deixadas como meras forças simbólicas, seus pilotos desanimados e aviões desgastados. A Regia Aeronáutica, inicialmente uma força respeitada e potente, foi metodicamente dizimada por um adversário que personificava uma nova era de combate aéreo. A supremacia do Corsair no Mediterrâneo continuaria a ecoar após a Segunda Guerra Mundial. Os princípios estratégicos incutidos por aviadores navais, incluindo conservação de energia, poder de fogo superior e vantagem tecnológica, sustentariam as estratégias dos caças da Era do Jato. O F-4U provou que, na guerra aérea contemporânea, o avião com a combinação ideal de velocidade, poder de fogo e durabilidade reinava supremo, independentemente da destreza do piloto ou de considerações táticas convencionais. Infelizmente, para os pilotos italianos que zombavam do Corsair, a lição foi aprendida tardiamente e a um preço exorbitante. O capitão Torriani, confinado à vida devido aos ferimentos, passava os dias relembrando a cacofonia daquelas 6 metralhadoras calibre .50
e o poder destrutivo do avião que ele outrora ridicularizara como uma banheira voadora. O F-4U Corsair mostrou que, na guerra, assim como na vida, as aparências podem ser letalmente enganosas. A aeronave, aparentemente desajeitada e de aparência estranha, transformou o combate aéreo, introduzindo ideias e capacidades que moldariam o design dos caças por muitos anos. Aqueles que zombavam de suas asas tortas e seu nariz enorme aprenderam a lição mais dura possível. O futuro da guerra aérea não era sobre beleza, mas sobre letalidade. Os sons alegres que reverberavam nas cabines italianas no início de 1944 foram substituídos por um silêncio ensurdecedor, um silêncio de pilotos que agora tremem ao som inconfundível da aproximação do Corsair, e o silêncio perpétuo daqueles que descobriram tarde demais que o Diabo Azul não era brincadeira. O F-4U anunciou uma nova era na guerra aérea, onde a supremacia tecnológica e a engenhosidade estratégica superaram o costume e a experiência. Em última análise, as reações iniciais dos pilotos italianos ao Corsair foram justificáveis, mas desastrosas. Eles avaliaram a aeronave com base em sua aparência e não em seu potencial. Um erro de julgamento que lhes custou sua força aérea e, para muitos, suas vidas. O F-4U Corsair transmitiu uma lição que reverberaria por toda a era dos jatos e além. Na arena letal do conflito aéreo, não é a aparência, mas sim sua destreza destrutiva quando a batalha começa que realmente importa.